1. 1. Helena Petrovna Blavatsky. A doutrina secreta. Síntese de ciência, filosofia e religião. Introdução. Ser amável no ouvir, bondoso no julgar. Shakespeare. Desde que surgiu na Inglaterra a literatura teosófica, adotou-se o costume de dar aos seus ensinamentos o nome de budismo esotérico. E, uma vez adquirido o hábito, sucede o que diz um velho provérbio baseado na experiência de todos os dias: o erro desce por um plano inclinado, ao passo que a verdade tem que subir penosamente a escarpada colina. Os antigos aforismos são, com frequência, os mais sábios. É quase impossível à mente humana livrar-se inteiramente dos preconceitos ou evitar a formação de juízos definitivos antes que um assunto seja examinado, por completo, em todas as suas facetas. Disso advém o erro corrente que, de um lado, restringe a teosofia ao budismo e, de outro, confunde os princípios da filosofia religiosa predicada por Gautama, o Buda, com as doutrinas expostas em largos traços do livro Esotérico e Budismo de A.P. Sinnett. Difícil imaginar um erro maior. Ele deu aos nossos adversários uma arma eficaz contra a teosofia, porque, como observou com justa razão um eminente sábio Pali, naquela obra não havia nem esoterismo, nem budismo. As verdades apresentadas no livro do Senhor Sinnett deixavam de ser esotéricas a partir do momento em que eram entregues ao público, e não era a religião de Buda que ali se divulgava, mas tão somente alguns dados de ensinamentos até então ocultos, dados que ora nos propomos desenvolver e complementar com muitos outros, nos presentes volumes. Estes últimos, ainda assim, apesar de trazerem à luz muitos pontos fundamentais da doutrina 65 secreta do Oriente, não fazem mais que levantar uma nesga do denso véu que os envolve, porque a ninguém, nem mesmo ao mais graduado de todos os adeptos vivos, seria permitido lançar aos azares de um mundo incrédulo e zombeteiro aquilo que tão zelosamente ha sido preservado durante séculos e idades sem conta. Esotérico e Budismo é uma obra excelente, com um título pouco feliz, embora de sentido idêntico ao do presente trabalho, A Doutrina Secreta. Se o considero infeliz, é porque geralmente as coisas são julgadas mais pela aparência do que pelo seu conteúdo real, e ainda porque o erro se tornou de tal modo universal que dele foram vítimas inúmeros membros da própria sociedade teosófica. Verdade é que, desde o princípio, alguns brahmanes e outras pessoas protestaram contra o título, e, à guisa de justificativa, eu mesma devo acrescentar que o manuscrito me foi mostrado em forma já acabada, sem que me fosse declinado o título que iria receber, nem muito menos a maneira pela qual o autor se propunha grafar a palavra budismo. A responsabilidade pelo erro cabe àqueles que, tendo sido os primeiros a chamar a atenção pública para os assuntos dessa ordem, não se lembraram de advertir que há uma diferença entre budismo, sistema moral e religioso fundado por Gautama Buda, traço o título este que significa o iluminado, e budismo, de Buda, sabedoria ou conhecimento, vidya, palavra derivada da raiz sânscrita bud, conhecer. Os teósofos da Índia somos os verdadeiros culpados, embora depois tivéssemos feito todo o possível para corrigir o erro 90. Era, aliás, fácil elidir a confusão. Bastaria retificar a grafia da palavra, escrevendo-a com um só D, observando que budismo, religião, devia antes revestir a forma e pronunciar-se Budaísmo. 90. Veja-se Teosopiste de junho de 1883. 66. Tal esclarecimento se faz de todo indispensável no início de uma obra como esta. A religião sabedoria é a herança comum de todas as nações do mundo, em que peso é a afirmação que figura no Esotérico e Budismo e 91 de que até 2 anos antes, ou seja, até 1883, nem o autor nem qualquer outro europeu vivo conheciam o alfabeto da ciência, aqui apresentada pela primeira vez em termos científicos etc. Este equívoco deve ser levado à conta de inadvertência. A que escreve as presentes linhas conhecia tudo quanto se divulgou no Esotérico, Budismo, e muitas coisas mais, vários anos antes de ter recebido a incumbência, no ano de 1880, de transmitir uma pequena parcela da doutrina secreta a 2 europeus, um dos quais foi precisamente o autor daquele livro, e a esta escritora não se pode, certamente, negar o privilégio, ainda que algo equívoco para ela, de haver nascido na Europa e ter se aqui educado. Além disso, boa parte da filosofia exposta pelo Sr. Sinnett foi ensinada na América, ainda antes da publicação de Isis Sem Véu, a outros 2 europeus e ao meu colega Coronel H.S. Okut. Dos 3 mestres desse último, o primeiro foi um iniciado húngaro, o segundo egípcio e o terceiro hindu. Por especial permissão,
O coronel Okot divulgou alguns desses ensinamentos, de várias maneiras, e só o não fizeram os outros porque não tiveram autorização para tal, uma vez que ainda não havia chegado a hora de se dedicarem à atividade externa. Essa hora, porém, chegou para alguns, sendo uma prova tangível de seus interessantes livros do Senhor. Sinnet cumpre deixar bem claro que nenhuma obra teosófica sobe de valor ou adquire importância especial em razão de qualquer parcela de autoridade que o seu autor porventura invoque. Adyuati Buda, Ono, ou a primeira e suprema sabedoria, é um termo usado por Aryazanga em seus tratados secretos, e também atualmente por 91 prefácio da edição original. 67. Todos os místicos budistas do norte é uma palavra sânscrita, e uma denominação dada pelos primitivos arianos é divindade desconhecida. Não se encontra a palavra Brahma nem nos Vedas nem nas escrituras anteriores. Significa a sabedoria absoluta. E Fitzgerald traduz a TBH com acento circunflexo tá com a causa primordial incriada de todas as coisas. Evos e Evos devem ter se passado antes que o epíteto de Buda viesse, por assim dizer, a ser humanizado, aplicando-se aos mortais, e apropriado, finalmente ao indivíduo cujas virtudes e sabedoria incomparáveis o tornassem digno do título de Buda da sabedoria imutável. Buda significa a posse inata da inteligência ou entendimento divino. Buda, a sua aquisição pelos esforços e méritos pessoais, e Buddhi é a faculdade de conhecer, o canal por onde o conhecimento divino flui até o ego, o discernimento do bem e do mal, e também a consciência divina, e a alma espiritual, que é o veículo de Atma. Quando Buddhi absorve, destrói, o nosso egotismo com todos os seus vicaras. 92. Avalokiteshvara se manifesta em nós, e o Nirvana ou Mukti é alcançado. Mukti é o mesmo que Nirvana, a libertação dos laços do Maya ou ilusão. Bodhi é igualmente o nome de um estado particular de êxtase, chamado Samadhi, durante o qual o indivíduo atinge o ápice do conhecimento espiritual. Ignorantes os que, por ódio ao budismo e, por via reflexa, ao budismo, ódio cego e intempestivo nos dias de hoje negam os seus ensinamentos esotéricos, que são também os dos Brahmanes, simplesmente porque o nome está associado a princípios e doutrinas que para eles, como monoteístas, são perniciosos. Ignorantes, é bem o termo que lhes cabe, pois só a filosofia esotérica é capaz de resistir, nesta época de materialismo crasso e ilógico, aos repetidos ataques a tudo quanto o homem tem de mais caro e sagrado em sua vida. 92 Transformações, modificações. 68 Espiritual interna. O verdadeiro filósofo, o estudante da sabedoria esotérica, perde inteiramente de vista as personalidades, as crenças dogmáticas e as religiões particulares. Além disso, a filosofia esotérica concilia todas as religiões, déspias de suas vestimentas humanas exteriores e demonstra que a raiz de cada uma delas é a mesma de todas as demais religiões. A filosofia esotérica prova a necessidade de um princípio divino e absoluto na natureza. Ela não nega a divindade, como não nega o sol, e jamais deixou de reconhecer a Deus na natureza, nem a divindade, como é os absoluto e abstrato. Recusa-se unicamente a aceitar os deuses das chamadas religiões monoteístas, criados pelo homem à sua imagem e semelhança, tristes e ímpias caricaturas do eterno incognoscível. Por outro lado, a documentação que vamos pôr ante os olhos do leitor abrange as doutrinas esotéricas do mundo inteiro, desde os primórdios da humanidade, e nela o ocultismo budista ocupa o lugar que lhe corresponde. Nada mais. Em verdade, os pontos secretos do Dao Jhana, de Artha, 93 da metafísica de Gautama, por mais amplos que pareçam aos que desconhecem os princípios da religião sabedoria, não representam senão uma parcela mínima do todo. O reformador indiano confinou seus ensinamentos ao aspecto puramente moral e fisiológico da religião sabedoria, ao homem e à ética, simplesmente, das coisas invisíveis e incorpóreas, do mistério do ser fora de nossa esfera terrestre. Não se ocupou o grande instrutor em seus ensinamentos públicos. As verdades ocultas eram reservadas para um círculo seleto de seus arats. Estes últimos recebiam a iniciação na famosa gruta Saptaparna, a Satapani de Mahavansa, perto do Monte Baibar, o Ibara dos manuscritos. 93 Dan, Shana moderna fonética chinesa e tibetana. É o nome genérico das escolas esotéricas e de sua literatura. Nos livros antigos, a palavra jhana é definida como reforma do indivíduo por meio da meditação e do conhecimento, um segundo nascimento interno. Donde Dzan, Dzyan foneticamente, o livro de Dzyan. Veja-se de Kins, chinês e budismo, Pali.
129. Nota: 69. Palis. A gruta ficava em Rajagra, a antiga capital de Magadha, e era a gruta de Fa Yan, tal como supõem alguns arqueólogos. 94. O tempo e a imaginação humana não tardaram em alterar a pureza e a filosofia desses ensinamentos quando foram transplantados do círculo secreto e sagrado dos Arates, no curso de sua obra de proselitismo, para um solo menos preparado que o da Índia para as concepções metafísicas, ou seja, assim que foram levados para a Birmânia, o Sião, a China e o Japão. Pode-se ver quanto sofreu a pureza original daquelas importantes revelações estudando alguns dos chamados sistemas budistas esotéricos da antiguidade em seu aspecto moderno, não só na China como em outros países budistas em geral, inclusive em não poucas escolas do Tibete, abandonadas ao cuidado de lamas não iniciados e de inovadores mongóis. Chamamos a atenção do leitor para a grande diferença que existe entre o budismo ortodoxo, ou seja, os ensinamentos públicos de Gautama Buda, e o seu budismo esotérico. Sua doutrina secreta, contudo, em nada diferia da dos brahmanes iniciados do seu tempo. O Buda era filho da terra ariana, um hindu de nascimento, um kshatriya, discípulo dos nascidos duas vezes os brahmanes iniciados, ou Dvijas. Os ensinamentos do primeiro não podiam, pois, ser diferentes da doutrina destes últimos, já que toda a reforma budista consistia em revelar uma parte do que havia permanecido secreto para todos aqueles que estavam fora do círculo encantado dos ascetas e dos iniciados do templo, impedido, por força de seu juramento, de ensinar tudo quanto lhe havia sido comunicado, e embora anunciasse uma filosofia formada com a tessitura da verdadeira ciência esotérica, Buda não apresentou ao mundo senão o corpo material externo dessa filosofia. 94. Bangalore, engenheiro-chefe em Buda Gaya, e arqueólogo eminente, foi, segundo cremos, o primeiro a fazer essa descoberta. 70. Reservando a alma para os seus eleitos. Vários sinólogos ouviram falar da doutrina da alma, mas nenhum parece haver compreendido sua verdadeira significação e importância. Essa doutrina foi conservada em segredo dentro do santuário, talvez em excessivo segredo. O mistério que envolvia seu dogma principal e seu objetivo supremo, o Nirvana, aguçou e irritou a tal ponto a curiosidade dos sábios que o têm estudado, que, não sendo capazes de resolvê-lo de maneira lógica e satisfatória, desatando o nó górdio, preferiram cortá-lo, declarando que o Nirvana significa o aniquilamento absoluto. Ao findar o primeiro quartel deste século, apareceu no mundo uma classe especial de literatura, cujas tendências se foram acentuando mais nitidamente de ano em ano, e, alegando basear-se em investigações eruditas de sânscritistas e orientalistas em geral, chegou a assumir foros de científica, religiões, mitos e emblemas da Índia, do Egito e de outras nações antigas foram interpretadas, segundo o entendimento que aos simbologistas lhes aprove dar. A sua forma grosseira e exterior passou muitas vezes a exprimir o seu sentido interno. Apareceram em rápida sucessão obras notáveis por suas especulações e deduções engenhosas formadas em círculo vicioso, por apresentarem conclusões geralmente preconcebidas, em vez de premissas, nos silogismos de vários sábios em sânscrito e em Pali, e assim inundaram as bibliotecas com dissertações muito mais sobre o culto fálico e sexual que sobre o verdadeiro simbolismo, e contradizendo-se umas com as outras. Essa é, talvez, a razão por que se permite que hoje venham à luz, após milênios de silêncio e do mais profundo segredo, os lineamentos de algumas verdades fundamentais da doutrina secreta das idades arcaicas. Menciono de 71 propósito algumas verdades, pois o que ainda deve permanecer em silêncio não caberia em uma centena de volumes como este, nem pode ser comunicado à presente geração de saduceus. Mas o pouco que agora se divulga ainda é preferível ao silêncio total acerca dessas verdades vitais. O mundo atual, em sua desabalada corrida para o desconhecido, que o físico tanto se apressa em confundir com o incognoscível, sempre que o problema lhe escapa à compreensão, progride rapidamente em direção oposta à espiritualidade. O mundo converteu-se hoje em uma vasta arena, em um verdadeiro vale de discórdia e de luta sem fim, em uma necrópole onde são sepultadas as mais elevadas e santas aspirações de nossa alma espiritual. Esta alma se atrofia e paralisa, cada vez mais, em cada geração nova. Os amáveis infiéis e consumados libertinos da sociedade de que fala Greeley muito pouco se interessam pelo renascimento das ciências mortas do passado, mas existe uma nobre minoria de estudantes sérios e entusiastas que merecem aprender as poucas verdades que hoje lhes podem ser oferecidas, e agora, muito mais que há 10 anos,
Quando surgiu a obra Isis sem véu vieram a público as últimas tentativas para explicar os mistérios da ciência esotérica. Uma das maiores e provavelmente a mais importante das objeções contra a veracidade do presente livro, e a confiança que deve inspirar, manifestar-se-á no que se refere às instâncias preliminares. Como comprovar as declarações nelas contidas? Em verdade, se grande parte das obras sânscritas, chinesas e mongóis, citadas nestes volumes, são conhecidas de alguns orientalistas, a obra principal, aquela da qual foram recolhidas as instâncias, não figura em nenhuma das bibliotecas europeias. O livro de Dzyan, ou Dzan, é completamente ignorado dos nossos filólogos, ou pelo menos jamais ouviram falar dele sob aquele nome. Eis, sem dúvida, um grave obstáculo para todos os que seguem os métodos de 72. Investigação prescritos pela ciência oficial. Para os estudantes de ocultismo, porém, e para todo verdadeiro ocultista, isso não terá maior importância. O corpo principal das doutrinas expostas se encontra disseminado em centenas e até milhares de manuscritos sânscritos, alguns já traduzidos, e, como de costume, desfigurados em sua significação. Outros espera de que lhes chegue a vez. Todo homem de ciência tem, portanto, oportunidade para verificar os acertos e a maior parte das citações que se fazem. Alguns fatos novos há, novos unicamente para o orientalista profano, assim como certas passagens dos comentários, cuja fonte será difícil identificar. Vários ensinamentos, além disso, só foram até agora objeto de transmissão oral. Em todo caso, porém, existem referências a eles nos volumes quase inumeráveis da literatura dos templos bramânicos, chineses e tibetanos. De qualquer modo, e seja qual for a sorte reservada à autora por parte da crítica malévola, há pelo menos uma coisa que não pode ser posta em dúvida. Os membros de várias escolas esotéricas, cujo centro está situado além dos Himalaias, e de que se podem encontrar ramificações na China, no Japão, no Tibete e até mesmo na Síria, como também na América do Sul, afirmam que têm em seu poder a soma total das obras sagradas e filosóficas, manuscritas ou impressas, enfim, todas as obras que têm sido escritas, nas diversas línguas ou caracteres, desde os hieróglifos ideográficos até o alfabeto de Cadmo e o Devanagari. Dizem e repetem constantemente que, a partir da destruição da Biblioteca de Alexandria 95, todas as obras que podiam levar ao conhecimento da ciência secreta han sido objeto de cuidadosas buscas, graças aos esforços combinados dos membros daquela fraternidade. E os entendidos acrescentam que, uma vez descobertas, essas obras foram destruídas, com exceção de 3 exemplares de 95. Veja-se Isis sem véu, Vol. 2, 73. Cada uma, que foram conservadas sob rigorosa custódia. Na Índia, os últimos destes preciosos manuscritos foram guardados em um sítio oculto durante o reinado do imperador Akbar. O professor Max Muller declara que nem o suborno nem as ameaças de Akbar foram capazes de arrancar aos Brahmanes o texto original dos Vedas. Mas, logo se vangloria de que os orientalistas europeus o possuem 96. É muito duvidoso que a Europa tenha o texto completo, e o futuro talvez venha a reservar surpresas desagradáveis para os orientalistas. Disse também que todos os livros sagrados dessa espécie, cujo texto não se achava suficientemente velado pelo simbolismo, ou continha alusões muito diretas aos antigos mistérios, foram então copiados em caracteres criptográficos, tais que pudessem desafiar a argúcia do mais competente paleógrafo, e depois destruídos até o último exemplar. No reinado de Akbar, alguns cortesãos fanáticos, vendo com pesar o interesse pecaminoso que o seu soberano demonstrava pelas religiões dos infiéis, chegaram até a ajudar os brahmanes na ocultação dos manuscritos. Um daqueles foi Badauni, que sentia um horror não dissimulado à mania de Akbar pelas religiões idolatras. Foi Badauni que escreveu em seu Muntakabat Tawarikb, como eles, os Jamanas e Brahmanes, sobrepujam todos os homens eruditos em seus tratados de moral ou de ciências físicas e religiosas, e alcançam um altíssimo grau em seu conhecimento do futuro, em seu poder espiritual e em perfeição humana. Apresentaram provas com fundamento em razões e em testemunhos. E inculcaram suas doutrinas com tanta segurança, ponto que ninguém poderia levantar a menor dúvida no espírito de Sua Majestade, ainda que as 96 Introduction to Science of Religion, Pag. 23, 74. Montanhas se desfizessem em pó, os céus se rasgassem em pedaços. Sua Majestade ouve por bem entrar em averiguações sobre as seitas desses infiéis, que não podem ser contados, tão numerosos são,
e possuem quantidade imensa de livros revelados. 97. É de ver que a obra de Badawi foi mantida em segredo e não foi publicada antes do reinado de Jango. Por outra parte, em todas as grandes e ricas lamazerias existem criptas subterrâneas e bibliotecas em grutas cavadas na rocha. Sempre que os Kompa e os Liakangs se acham situados nas montanhas, além do Tsai-do ocidental, nos solitários desfiladeiros do Kunlun, há vários destes sítios ocultos. Ao longo dos cumes de Altintag, onde a terra ainda não foi tocada por nenhum pé europeu, existe uma aldeia perdida no interior de Profunda Garganta. É um pequeno aglomerado de casas, mais um lugarejo do que propriamente um mosteiro, com um templo pobre de aspecto, guardado apenas por um velho lama, que mora em uma ermida próxima. Dizem os peregrinos que as galerias e salas subterrâneas do templo encerram uma coleção de livros, em tão grande número que, segundo as informações, dariam para ocupar o próprio Museu Britânico. Reza a mesma tradição que as regiões atualmente desoladas e áridas do Tarim, um verdadeiro deserto no coração do Turquestão, estavam outrora cobertas de cidades ricas e florescentes. Hoje apenas alguns verdes oásis quebram a monotonia daquela terrível solidão. Um deles, que recobre o sítio de uma vasta cidade sepultada no solo arenoso do deserto, não tem dono conhecido, mas é visitado com frequência por mongóis e budistas. A tradição fala também de imensos 97 Ain Akbari, traduzido pelo Dr. Blochmann, citação de Max Muller, Op. City. 75. Recintos subterrâneos, de amplas galerias cheias de esteias e cilindros. Pode não passar de um simples rumor, mas também pode ser um fato real. E provável que tudo isso provoque um sorriso de incredulidade. Que o leitor, apesar disso, antes de dar por assente a inverossimilhança da versão, se detenha um pouco e procure refletir nos seguintes fatos, bem conhecidos. As investigações coletivas dos orientalistas, e em especial os trabalhos levados a efeito nestes últimos anos pelos que se dedicaram ao estudo da filosofia comparada e da ciência das religiões, trouxeram-lhes a convicção de que um número incalculável de manuscritos e também de obras impressas, que se sabe terem existido, já não podem ser encontrados atualmente. Desapareceram, sem deixar o menor vestígio. Se eram obras sem importância, é de admitir que as tivessem deixado perecer no curso ordinário do tempo, e que até os seus nomes se apagassem da memória humana. Mas não é assim, pois, conforme está hoje comprovado, a maior parte delas continha verdadeiras chaves de outras que ainda existem, embora sejam de todo incompreensíveis para a maioria de seus leitores, por falta daqueles volumes adicionais de comentários e explicações. Tal é o que sucede, por exemplo, com as obras de Lao Tse, o precursor de Confúcio. Disse que ele escreveu 930 livros sobre ética e religião, e 70 sobre magia, 1000 ao todo. Sua grande obra, o Tao Te Ching, o coração de sua doutrina e a escritura sagrada do Tao se contém apenas, como é demonstrado por Stanislas Julien, umas 5.000 palavras. 98, em uma escassa dúzia de páginas. No entanto, acha o professor Max Muller que o texto é ininteligível sem comentários, sendo Julien obrigado, para sua tradução, a consultar mais de 60 comentadores, o mais antigo dos quais escreveu por volta do ano 163 a.C., e não em época. 98 Tao Te Ching, Pari. 27. 76. Anterior. Durante os 4 séculos e meio que antecederam este mais antigo dos comentadores, houve tempo mais que suficiente para que a verdadeira doutrina de Lao Tse fosse velada à compreensão de todo o mundo, exceto a dos sacerdotes iniciados. Os japoneses, entre os quais se encontram hoje os mais sábios sacerdotes e adeptos de Lao Tse, limitam-se a sorrir em face das suposições e disparates dos sinólogos europeus, e a tradição afirma que os comentários chegados ao conhecimento dos nossos orientalistas ocidentais não representam os lídimos anais ocultos, senão véus intencionais, e que tanto os comentários reais como quase todos os textos muito desapareceram aos olhos dos profanos. Sobre as obras de Confúcio, diz Max Muller, se voltarmos nossa atenção para a China, veremos que a religião de Confúcio assenta suas bases nos 5 Qing e nos 4 livros Shu, já por si de considerável extensão, entremeados de amplos comentários, sem os quais os letrados, inclusive os mais sábios, não se aventurariam a sondar as profundezas do seu cânone sagrado. 99. Mas eles não as sondaram, e esta é precisamente a queixa dos confucionistas, como externava em Paris, em 1881,
um dos mais ilustres membros dessa corporação religiosa. Se os nossos eruditos dirigirem a vista para a antiga literatura das religiões semíticas, para as escrituras da Caldeia, a irmã maior e inspiradora, senão a fonte da Bíblia mosaica, base e ponto de partida do cristianismo, que 99 Max Muller, Op. Cite, Pag. 114, 77, encontrarão que ficará para perpetuar a memória das antigas religiões da Babilônia, evocar o vasto ciclo de observações astronômicas dos magos caldeus, explicar as tradições de sua literatura esplêndida e eminentemente oculta. Nada, a não ser alguns fragmentos atribuídos a Berozzi. Estes, aliás, são quase desprovidos de valor, até mesmo como fio condutor para descobrir o sentido verdadeiro daquilo que desapareceu, porquanto passaram pelas mãos de esse excelêncio bispo de Cesareia sem o qual chamou a si a função de censor e editor dos anais sagrados das religiões alheias, e trazem, sem dúvida, até hoje, o selo de sua mão por todos os títulos veraz e digna de fé. Qual é, com efeito, a história daquele tratado sobre a outrora tão importante religião da Babilônia, escrito em grego para Alexandre Magno, por Berozzi, sacerdote do templo de Ibel, de acordo com os anais astronômicos e cronológicos conservados pelos sacerdotes do mesmo templo, e que compreendiam um período de 200.000 anos. O tratado se encontra desaparecido. No primeiro século que antecedeu a nossa era, Alexandre Polistor dele fez uma série de compilações, que também se perderam. Eusébio, bispo de Cesareia, serviu-se dessas compilações para escrever o seu Jonicon, 270-340 AD. Os pontos de semelhança, quase de identidade, entre as escrituras dos judeus e as dos caldeus 101, tornavam estas últimas um verdadeiro perigo para Eusébio, em seu papel de defensor e campeão da nova fé, que havia adotado as escrituras hebraicas e, com elas, uma cronologia absurda. É absolutamente certo que Eusébio não poupou as tábuas sincrônicas de Manetum. Sem Eusébio 101 esta concordância só recentemente foi descoberta e documentada, graças ao trabalho de George Smith. Veja-se o seu Chaldeaco Antiofigenesis, de modo que foi a falsificação do armênio Eusébio que induziu todas as nações civilizadas a aceitar, durante mais de 1500 anos, as derivações judaicas como direta revelação divina. 78. Tanto é assim que Bunsen 102 o acusa de haver mutilado a história sem o menor escrúpulo, e tanto Sócrates, historiador do século V, como Cincelus, vice-patriarca de Constantinopla no começo do século VIII, o denunciam como um dos mais ousados e cínicos falsificadores. Não seria, pois, de estranhar que Eusébio tratasse com mais respeito os anais caldeus, os quais naquele tempo ameaçavam a nova religião tão apressadamente aceita. Assim, com exceção daqueles mais que duvidosos fragmentos, toda a literatura sagrada dos caldeus sumiu da vista dos profanos, de maneira tão completa como a perdida Atlântida. Alguns poucos fatos contidos na história de Berozzi são mencionados mais adiante, e poderão projetar muita luz sobre a ver a origem dos anjos caídos, personificados por Bel e o dragão. Volvendo agora ao mais vetusto modelo da literatura ária, o Rig Veda, seguindo aqui, rigorosamente, as indicações dos próprios orientalistas, verá o estudante que, se bem não contém o Rig Veda mais de 10.580 versículos, ou 1028 hinos, não foi ele ainda interpretado corretamente, apesar da contribuição dos Brahmanas e da massa de glosas e comentários. E por quê? A razão, evidentemente, é que os Brahmanas, os mais antigos tratados escolásticos sobre os primitivos hinos, chamam por sua vez uma chave, que aos orientalistas não foi dado encontrar. Que dizem os sábios no que entendem por literatura budista? Terão conseguido conhecê-la em sua totalidade? Certamente que não. Apesar dos 325 volumes do Kanjur e do Tanjur dos budistas do norte, cada volume, segundo se diz, pesa de 4 a 5 libras, nada, em verdade, se sabe a respeito do autêntico lamaísmo. Há, porém, a informação de que o cânon sagrado contém 29.368.102 egípcios placem history, e 279 letras no Sadarmalankara 103, ou seja, não contando os tratados e os comentários, 5 ou 6 vezes a matéria existente na Bíblia, que, segundo o professor Max Muller, contém apenas 3.567.180 letras. E quanto àqueles 325 volumes, na realidade são 333 volumes, 108 do Kanjur e 225 do Tanjur. Os tradutores,
em vez de se limitarem a dar-nos as versões corretas, entremearam-nas com os seus próprios comentários, no afã de justificar os dogmas das diversas escolas. 104. Ademais, de acordo com uma tradição conservada pelas escolas budistas, assim as do norte como as do sul, o cânon sagrado compreendia, em sua origem, de 80.000 a 84.000 tratados. A maior parte deles, porém, se perdeu, tendo restado apenas uns 6.000, acrescenta o professor, perdidos para os europeus, naturalmente. Mas estará ele bem seguro de que igualmente se perderam para os budistas e os brahmanes, levando em conta o caráter sagrado em que os budistas tinham tudo o que se escrevia sobre Buda e a boa lei. A perda de cerca de 76.000 tratados parece fantástica. Se fosse o caso inverso, qualquer pessoa que conhece o curso natural de acontecimentos subscreveria a afirmação de que podiam ter sido destruídos, daquele números, uns 5.000 ou 6.000 tratados, durante as perseguições ou as emigrações da Índia. Como, porém, está confirmado que os arates budistas, com o propósito de propagar a nova fé além de Caxemira e dos Himalaias, iniciaram seu êxodo religioso no ano 300 a.C. 105, e que chegaram à China no ano 61 de nossa era 106, quando Kashyapa, a convite do imperador Minti, foi ali para ensinar ao Filho do Céu as doutrinas budistas. Parece estranho que os orientalistas venham falar de semelhante perda como se fosse realmente possível. 103. Pensar de Legends and Theories of Buddhists, Pari. 66. 104. Jajinto 8, Buddhism in Tibet, Pari. 77. 105. Lhasa, Indi. Altersun Kundi, 2, 1072, fala de um mosteiro budista construído nos montes Kailas, no ano 137 a.C., e o general Kunningham de outro anterior. 106. Reverendo J. Dickens, Chinês e Budismo, Pari. 87. 80. Nem por um momento parecem admitir a possibilidade de que os textos estejam perdidos somente para o Ocidente e para eles, ou que os povos asiáticos observem a inusitada atitude de conservá-los ciosamente fora do alcance dos estrangeiros, recusando-se a entregá-los à profanação e ao mau emprego por parte de outras raças, ainda que sejam estas consideradas muitíssimo superiores a eles. Tendo em vista as numerosas confissões e queixas procedentes de quase todos os orientalistas. 107. Pode o público estar certo do seguinte, graus, que os estudantes das religiões antigas dispõem realmente de escassas informações em que assentar conclusões definitivas, como geralmente fazem, a respeito das velhas crenças. 2. Graus, que, não obstante, essa carência de dados não os impede de dogmatizar. Poder-se-ia supor que, graças aos inúmeros anais da teogonia egípcia e dos mistérios, conservados pelos clássicos e por vários autores da antiguidade, os ritos e dogmas do Egito dos faraós deviam, pelo menos, ser mais bem compreendidos, em todo caso, melhor que as filosofias abstratas e o panteísmo da Índia, sobre cuja língua e religião não linha a Europa a menor ideia, por assim dizer. Antes do início deste século, ao longo do Nilo e em toda a superfície do Egito vêm-se, ainda hoje, relíquias que falam eloquentemente da própria história, e outras são exumadas todos os anos e até diariamente. Entretanto, assim não acontece. E o próprio sábio e filólogo de Oxford confessa a verdade, dizendo, apesar de contemplarmos as pirâmides ainda de pé, e as ruínas de templos e labirintos com seus muros cobertos de inscrições hieroglíficas e de estranhas pinturas de deuses e 107. Vejam-se, por exemplo, os discursos de Max Muller. 81. Deusas, apesar de possuirmos enrolos de papiros que parecem desafiar a ação destruidora do tempo, fragmentos dos chamados livros sagrados dos egípcios, apesar de se haver decifrado muita coisa dos antigos documentos daquela misteriosa raça, a fonte principal da religião do Egito e a intenção original do seu culto e cerimônias estão ainda muito longe de ser por nós completamente descobertas. 108. Nesse particular, estão aí os misteriosos documentos hieroglíficos, mas as chaves, que, só elas, podiam fazê-los inteligíveis, desapareceram totalmente. Os nossos grandes egiptólogos conhecem tão pouco sobre os ritos funerários do Egito, assim como dos sinais exteriores da diferença de sexo nas múmias, que vão ao ponto de cometer os erros mais ridículos. Há cerca de 1 ou 2 anos foi descoberto um desses enganos em Bulac, Cairo. A múmia que se acreditava pertencer à esposa de um faraó de menor importância veio a converter-se, graças à inscrição num amuleto pendente do pescoço, na de Sesostris,
o maior rei do Egito. Apesar de tudo, tendo concluído que existe uma relação natural entre a língua e a religião, e que houve uma religião ária comum antes da divisão da raça ariana, uma religião semítica comum antes da divisão da raça semítica, e uma religião turaniana comum antes da separação dos chineses e de outras tribos pertencentes à raça turaniana, mas havendo, de fato, descoberto somente 3 antigos centros de religião e 3 centros de linguagem, e apesar de permanecer na mais completa ignorância tanto em relação àquelas religiões e línguas primitivas, 108 Op. Cite. Pag. 118, 82. Como a sua origem, não vacila o professor em declarar que foi encontrada uma base realmente histórica para o estudo científico das religiões do mundo. Um estudo científico do assunto não é garantia de sua base histórica. E, com tal escassez de dados à mão, nenhum filólogo, por mais eminente que seja, está autorizado a apresentar suas próprias conclusões como fatos históricos. Sem dúvida, o ilustre orientalista aprovou a sociedade em termos satisfatórios para o mundo que, consoante a lei de Green, relativa às regras fonéticas, Odin e Buda são 2 personagens diferentes, completamente distintos um do outro, e o provou cientificamente. Mas quando, não se limitando a isso, acrescenta logo a seguir que Odin era adorado como a suprema divindade em uma época muito anterior à do Vedas de Homero 109. Avança uma afirmativa que não tem a menor base histórica. Assim, ele subordina a história e os fatos às suas conclusões pessoais, o que poderá ser muito científico aos olhos dos orientalistas, mas está muito longe da verdade. As opiniões contraditórias dos diversos filólogos e orientalistas eminentes, desde Martin Alga até o próprio Max Muller, a propósito dos assuntos de cronologia, como sucede no caso dos Vedas, são a melhor prova de que o enunciado não se ajusta a nenhuma base histórica, não passando a tal evidência intrínseca, muitas vezes, do clarão de um fogo fátuo, em lugar de ser um farol que possa servir de guia seguro. E a novelociência da mitologia comparada não dispõe de argumentos mais convincentes para opor a afirmação de eruditos escritores que, desde um século aproximadamente, insistiram em que devia haver o fragmentos de uma revelação primitiva, feita aos antecessores do gênero humano. Fragmentos conservados nos templos da Grécia e da Itália. É isto precisamente o que todos os iniciados e os pandits do Oriente têm proclamado ao mundo de tempos em tempos. 109 Op. Cite. Pag. 318. 8.